Olá, turma. Boa tarde, né? Bom dia, né? Tanto para o oitavo ano A como para o oitavo ano B. Vamos, né, continuar o assunto do capítulo 14 do livro de vocês sobre o sistema muscular, ok? Recadinho para o oitavo ano A. Quinta-feira nós teremos aula através do Zoom, ok? 7h30 da manhã nós teremos nosso encontro através do Zoom, beleza? Tá? Então, vamos desculpa, continuar. Um recadinho. Para aquele aluno que não conseguiu fazer a avaliação, né, momento privilegiado de estudo, me manda uma mensagem no privado lá, caso tenha caído essa internet. Eu vi que alguns alunos lá, por exemplo, iniciaram a avaliação, mas não finalizaram. Tá? Tem um que iniciou e está com 0 lá porque não finalizou. Respondeu 2, 3 questões e encerrou lá. Então, não respondeu as outras. Não sei se deixou em branco ou se o CPB prova caiu, a sua internet caiu. Aí você me manda uma mensagem, tá? Que eu vou estar ali auxiliando, ali ajudando para você finalizar a sua avaliação. Ok? Tá? Então, a gente vai falar sobre o sistema muscular. Capítulo 14. Não esqueçam, matrículas estão abertas e conto com vocês para o ano de 2021, né? Espero que tenha uma vacina, espero que nós não encontramos em sala de aula, beleza? Então, vamos lá sobre o sistema muscular, né? Os meninos aí, daqui com o tempo, que eu sei, né? Vão querer malhar, né? No pain, no gain, bodybuilder, né? Querer ficar bonito, né? Ficar com o corpo sarado, musculoso, né? Questões de estética, né? As meninas também, né? Logo quando vocês completam a maioridade, aí querem malhar, querem, né? Ficar bonitos. Ó, tipo de músculo. Quais são os tipos de musculaturas que nós temos? Existem 3 tipos, ok? Quais são os 3 tipos? Sendo que a gente já estudou isso lá no primeiro bimestre, só que a gente falou bem simples, tá? A gente não adentrou nesse assunto. Nós temos o não estriado ou liso, tá? O chamado não estriado ou liso. Qual é a função desse não estriado ou liso? Revestimento de órgãos internos. Por exemplo, é não estriado ou liso, né? O músculo liso é ele que reveste, né, seus órgãos internos, tá? Intestino, estômago, ok? O esôfago. Então é ele que faz o revestimento e é ele que protege. O estriado cardíaco bem tranquilo, né? É ele que faz parte da musculatura do nosso coraçãozinho, né? É ele que faz pulsar quando você chega perto do crush, da crush, né? Tá? Lá na parte do miocárdio, lá do nosso coração. E o estriado esquelético, aqui, ó. Nossa musculatura, que fica em cima do nosso esqueleto. É este músculo que tem capacidade de se esticar, de se contrair, tá? De se alongar, de crescer. Tá? Então, são 3 tipos. O não estriado liso o não estriado ou liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. Então, bem simples, os 3 tipos de músculo que nós temos. Aqui, Tom, o sistema muscular estriado esquelético. O sistema muscular estriado esquelético, ele é principal responsável pela nossa locomoção, ok? Caso alguém tenha deformação no tecido estriado esquelético, ele pode ter uma formação no músculo, ele pode não conseguir se locomover, não conseguir andar, né? Ele pode ter os pés tortos, as mãos também, tá? Porque o músculo ele pode diminuir e não cresce. Então, essa pessoa pode ter problema para crescimento, problema de locomoção, ok? E atua em conjunto, pessoal, de forma antagônica, tá? Como assim de forma antagônica? Enquanto um exerce uma função, o outro faz outras funções. Por exemplo, aqui, ó, extensores e flexores. Quando você vai lá malhar, ó, né, para academia, né, se fala puxando aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Quando você puxa aqui, ó, o que acontece? Você contrai aqui, ó, bíceps contraído e o tríceps aqui, ó, relaxado, ó, pode ver, fica relaxado e aqui fica contraído. Quando você baixa,
Quem é que está relaxado agora aqui? O bíceps. E o tríceps aqui, ó, está contraído. Então, turma, ele tem questão, né, de flexionar e de se extensionar, tá? De flexor e extensor. Olha aqui, ó. Flexor. Ao se contrair, flexiona-se. E extensor, ao se contrair, distende-se, tá? E como acontece aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Bíceps relaxado, tríceps tá contraído. Agora aqui, ó. Bíceps contraído, tríceps relaxado, ok? E tendões são cordões de tecido fibroso, ó, tá? Você já deve ter comido uma carne e viu uma partezinha branca lá, meia liguenta, né? Que você não consegue cortar. Quando você está comendo um bife, né? Tem um tendão lá, tá duro, né? Fica liguento, você não consegue, né? Vai parecer igual uma borracha. Não estou falando da gordura. Você cortou a carne e está querendo cortar lá e lá, né, tem um tendão, uma partezinha branca que você consegue verificar. Qual é a função desse tendão? Eles vão se prender aos músculos, né? Eles fazem ligações, tá? O tendão aqui, turma, ele vai ligar um músculo, né, ao outro, né? Um músculo ao osso, né? Por exemplo, lá, jogador de futebol, pedalou Ronaldo Fenômeno naquela época lá, de 2001, 2000, antes da Copa do Mundo, que ele pedalou e acabou rompendo, né, os tendões e os ligamentos, né, do joelho. Então, quando o cara dá um carrinho muito grave, rompe os tendões, rompe, né, todo o seu ligamento lá e ele não consegue movimentar, porque o que fazia ligação está rompido, então ele não consegue se locomover. Aí só através de cirurgia. Pelo SUS, complicado, né? Ou você tem dinheiro, ou você espera anos numa fila para conseguir fazer a cirurgia. Ainda aqui, ó, o ser humano possui mais de 600 músculos, né? Que servem para locomoção, pequenos movimentos e expressões faciais. Por exemplo, aqui, ó, na nossa expressão facial, a massa muscular corresponde, né, ao volume ocupado pelos músculos. Então, quando você está sorrindo, quando você está fazendo caretas, igual a mulher aqui, caras e boca, você está, né, mexendo vários músculos só aqui na sua região facial, tá? Isso é importante. Então você, ó, quando faz caras e bocas, né, para bater aquela selfie lá, você está movendo vários músculos que estão ao redor aqui, né, na sua face, aqui na sua boca. E ainda aqui, turma, ó, o músculo não estriado liso, encontrados em vários órgãos internos. Qual é a função dele, ó? Impulsionar o alimento, né, por exemplo, ao longo do esôfago, ao longo do intestino, por exemplo, lá quando for formar o bolo fecal, para ele ir do intestino, né, que ele vai começar a ser formado no intestino delgado e depois a finalização dele no intestino grosso, né, só vai fazer a absorção de água e ele tem que ser empurrado até o reto. Ele fica armazenado lá, quando o seu reto fica cheio, né, ele manda informação para o seu sistema nervoso. Opa, preciso ir no vaso. Meu esfíncter não está mais segurando. Então, vai logo, porque eu preciso esvaziar. Aí você vai lá no vaso e esvazia, né? Então, ele vai fazer essa parte de contração, de empurrar. E regula a entrada de ar nos pulmões, tá? Na parte aqui, ó, da inspiração e da expiração, tá? E controla o fluxo de sangue nas artérias, tá? Além, ó, da principal função dele aqui, ó, que é, né, fazer o revestimento dos órgãos internos, ó, fazer o revestimento, ele tem função de impulsionar, ele tem função de regular a entrada, e ele tem a função, ó, de controlar o fluxo sanguíneo. Olha aqui no nosso estômago, quando ele vai fazer o impulsionamento do alimento, mesma coisa aqui no intestino. Ah, tipo, por que tem um útero aqui? Porque você tem a musculatura aqui, ó, do útero. E quando a menina não engravida, né, claro, o óvulo já foi degenerado aqui na tuba uterina, ó.
O óvulo, ele é degenerado, ele é destruído aqui na tuba uterina. Só que o útero, ele aumenta de tamanho. Por que ele aumenta de tamanho? Ele se prepara para aquele embrião, caso ele tenha sido fecundado. Mas como ele não foi... Opa, o óvulo, né, que vai ser fecundado e vai dar origem ao embrião. Aí, como não foi fecundado e não deu origem ao embrião, esse óvulo ele vai ser degenerado. E o que acontece com a musculatura aqui do útero que aumentou de tamanho? Ela será escamada, tá? Aí começa contrações, que é através do músculo não estriado. Ele começa a se contrair. Toda vez que ele está contraindo, que ele está fazendo assim, ó, descamando, aí é que vocês, meninas, sentem aquelas dores, né? Facadas aqui na região abdominal, que é o período, né, da menstruação. Você está perdendo o tecido aqui do músculo do útero. Por isso que vem placas de sangue. Você vão ver isso lá no quarto bimestre, né, da sistema reprodutor. Sobre importância, viu? Sistema muscular, pessoal, estriado cardíaco, ele é encontrado na parede do coração e a sua contração impulsiona o sangue pelo organismo, né? Então, ó, fazer, né, a sístole, né, e a diástole do coração, né? A contração e a dilatação, né? Expulsar o sangue, né, lá do átrio direito, do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Tanto o músculo não estriado quanto o estriado são músculos involuntários. O que quer dizer com isso, pessoal? A gente não manda nele. O único músculo que é voluntário é o estriado esquelético. O estriado esquelético aqui, ó, você é voluntário, você está fazendo com que ele se mexa. Se você for para academia, está fazendo ele crescer. Agora, o liso e o cardíaco, você não manda. Ah, eu engoli, peraí, não. O alimento, eu vou fazer com que o alimento fique preso aqui no meu esôfago. Não, você não controla, ele vai descer automaticamente, né? Ah, não, meu coração, eu quero fazer com que ele diminua, né? De bater, não consegue, né, Tum? Só se você estiver agitado e você repousar e você consegue, né? Fazer com que ele volte para a frequência normal, mas você não consegue controlá-lo, ok? A gente não controla o estriado cardíaco nem o liso. Tem uma atividade que eu vou passar para na quinta-feira para você do livro, e lá fala, ele pergunta quais são os músculos, né, ou quais são os músculos voluntário e involuntário. Voluntário, somente o estriado esquelético. E involuntário, o liso e o cardíaco. Propriedade do sistema muscular, eu tenho a contratilidade. A contratilidade é a propriedade que permite com que o músculo, né, se contraia, né, e gere um movimento. Então, contratilidade é quando você consegue contraí-lo, né, e fazer com que gere movimento. Elasticidade é a capacidade que o músculo tem de voltar ao tamanho anterior depois da sua contração. Por exemplo, porque a galera que malha, e quando ele chega num período, né, de estar bastante grande, ele só quer manter, ele não precisa mais puxar aquela quantidade excessiva de peso, né? Ele diminui, ele regula, é só para manter. Caso ele não faça isso, né, sua musculatura ela vai diminuindo. Então, a elasticidade, a capacidade que o músculo tende, né, a voltar ao seu normal. É só você perceber quando a pessoa é obesa, né, e ela fica naquele efeito sanfona. Ela engorda, emagrece, emagrece, engorda, né? Você percebe que o músculo ele fica, ó. Só que se ficar por muito tempo, você começa a fadigar e esse músculo ele vai perder essa função de elasticidade. Ele vai ficar daquele tamanho lá. Aí você fica flácido, né? Fica mole. Então isso acontece. Opa. Ainda aqui, olha, como os músculos funcionam, como eu falei para vocês, ó, os ossos funcionam como alavancas que facilitam o movimento do corpo. Quando o músculo se contrai, outro relaxa e vice-versa. Como eu falei para vocês aqui, ó, bíceps contraído, tríceps relaxado. Bíceps relaxado e tríceps contraído, ok? Então, como eu falei para vocês, eles têm funções antagônicas. Quando um faz uma função, o outro faz outra. É igual vocês em sala de aula, né? A gente passa uma atividade e vocês fazem funções antagônicas. Claro que não são todos, né? Alguns, né? Um no grupo faz uma coisa
e o outro não faz nada, né? É o famoso mochila, vai no caminho diferente do que o grupo está propondo. Ainda aqui, ó, o músculo do pescoço, né? Só caso de curiosidade, ó. Aqui, né, eu tenho as fibras musculares, aqui eu tenho a traqueia, aqui eu tenho o trapézio, né, que ele pode aumentar. O esternocleidomastoide, né, também tem capacidade de aumentar. Ainda aqui, ó, você tem o peitoral, bíceps, né, deltoide, tríceps. Aquela pessoa, né, que faz natação, que principalmente natação, peitoral, aqui, né, os deltoides aumenta muito de tamanho, tá? Porque é uma parte que vai exercitar bastante, ó. Essa região aqui, ó, peitoral. Então, essa parte aqui, ela vai desenvolver. O cara fica assim, ó, muito grande. Você tem quadríceps, tem glúteos, né? E tríceps, deltoide. Então, você encontra aqui, ó, um dos principais músculos. E deformações na coluna, a gente viu na aula anterior também, né? Você tem a escoliose. A escoliose é uma deformação, né? Para o lado, a pessoa anda um pouquinho arqueada aqui para o lado, tá? Ela vai andar assim, ó. Tá? Ela anda com a cabeça mais em pé, mais para o lado. A cifose, ela anda geralmente cabisbaixa e com a coluna bem para trás, ó. Até essa segunda imagem aqui, ó, foi a que caiu no exercício de vocês, né? Que era a cifose. E a lordose, ela é um pouco parecida com a cifose, só que ela tem um problema aqui na lombar. É aqui na lombar, que é bem, ó, afinalado. Então, vê normal, só que a lombar dá problema. Mais para frente, ela anda assim também. Já na cifose, ela vai andar assim, ó. É a famosa mochila, né? Ou parece um ponto de interrogação. Então, essas são deformações que a gente tem na coluna, tá? Na nossa musculatura também. Escoliose, cifose e lordose. Ainda aqui, turma, exercícios musculares. O que ele facilita para a nossa vida? Por que ele é tão importante praticar atividade física e você sair do sedentarismo, tá? Ele evita a atrofia do músculo, a sua diminuição, tá? Ativa a sua circulação, tanto respiratória como sanguínea, aumenta, ó, a capacidade respiratória, então você não fica tão ofegante, né? Ela já aumenta. Além disso, pessoal, alivia, né, seu estresse, ansiedade, tá? Mantenha, ó, principalmente aqui, ó, coração saudável. Caso você não tenha um coração saudável, você corre risco de vida, né? E principalmente bem-estar e disposição, pessoal. Por exemplo, assim, ó, quando eu estou muito sedentário, eu fico com muito sono, tá? Todo o tempo, pessoal. Onde eu me encosto, por exemplo, quero dormir. Eu tenho essa facilidade. Onde encostar, eu consigo dormir. Então, por exemplo, quando eu fico muito em casa, principalmente agora em época de quarentena, né? Época de epidemia, agora já saí um pouco, né? Para fazer exercício físico, claro, com máscara e tal. Mas, assim, quando você não pratica atividade física, você fica indisposto, você fica cansado, tá? Você até acaba ficando estressado. E quando você começa a se exercitar, você socializa, né? Porque você encontra outras pessoas, você movimenta seu corpo e você fica mais elétrico, né? Você acaba não tendo tão, ficando com sono todo o tempo, né? E a sua disposição, ela melhora bastante. Então, a prática de atividade física, pessoal, ela é importante, principalmente na idade de vocês, tá? Vocês estão liberando bastante hormônio, então vocês precisam, tá? Fazer a prática de atividade física. E principalmente para a sua socialização, né? Que você vai encontrar outros colegas, não fica somente trancado em casa. E tem algumas pessoas que querem fazer, né, o crescimento muscular de forma acelerada, de forma rápida, e ela utiliza aqui substâncias, tá? Que podem comprometer o organismo, como é o caso dos anabolizantes, né? Famosa bomba, né? Que algumas pessoas tomam, não é só homem que toma, mulher também utiliza, né? Homens e mulheres acabam tomando anabolizantes para ter, né, um aumento acelerado do corpo, tá? Principalmente da sua musculatura. Só que ele tem o coreto. Quando a pessoa faz ingestão, né, de anabolizante, ela aplica-se nela, ela pode ter o quê, ó? Perda de cabelo, alteração óssea craniana, vai aparecer acne e aparece muito, não somente no rosto, mas principalmente na costa, no corpo.
deformação da cartilagem, a pessoa fica com uma face, né, mais envelhecida. Já houve caso ó, que a pessoa teve câncer e morte associada ao uso, né, e principalmente AVC. Algumas pessoas, vários, já tiveram aqui, turma, AVC, tá? Problemas relacionados com anabolizante, ok? Pode ter aqui, ó, a ginecomastia, que é o aumento do tecido do mamilo, né, do homem. Em vez de ele ficar com um peito definido, acaba ficando, né, como se fosse uns seios femininos, né, prolongando para frente. Pode aparecer cistos, danos no fígado, insuficiência renal, né? No homem aqui, ó, atrofia testicular, tá? Então ele pode ter problemas lá no ato sexual, inchaço da próstata, fazendo com que ele possa até ter câncer de próstata no futuro, a alteração da composição do esperma, tá? Fazendo com que esse cara fique estéril, fazendo com que não consiga ter filho. Ainda, efeito nas mulheres agora, desregulação do ciclo menstrual, porque esse hormônio vai alterar a quantidade de progesterona e estrogênio, crescimento, né, do clitóris, alteração da voz, né, é só você lembrar lá daquela Nicole Baus, né, que tem vídeo dela, quando ela não fazia utilização de anabolizante, né, tá aparecendo em programas aí, que a voz dela, né, era mais afinada, e com a utilização de anabolizante, né, ela começou a falar, parece uma voz de homem, então ela altera a voz dessa mulher, ok? Ficando mais grave, ó. Surgimento de mais pelos, né, pode aparecer pelo corpo todo, ok? Ainda aqui, ó, sinais que evidenciam o uso, crescimento, né, grande da massa muscular em poucos meses, porque para a sua musculatura crescer, ela demora, tá, pessoal? Você tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tá? E tem que fazer exercício da forma corretamente. Caso o personal trainer, né, passe o exercício errado, você pode ter problemas no seu músculo. Então, para crescer, demora, né? O cara malhou 2 meses e já está com o braço 40, 30 centímetros maior, né? Então, com certeza ele fez a utilização de bomba. Diminuição do líbido, né? Atração, né? Pela mulher ou pelo homem, né? Pela vontade, né? Do ato sexual. Alteração, principalmente aqui, ó, do humor. O usuário acaba ficando mais agressivo, né? O cara tá lá malhando e qualquer coisinha já quer brigar, fica estressado, né? Então, tudo isso, pessoal, ocasiona, né, esses efeitos colaterais aí pela utilização de anabolizantes. O principal fator não é nem isso, é a pessoa perder a vida, né? Tendo um AVC ou ter câncer, porque ele usou essa substância. Por exemplo, tem substâncias que são utilizadas em cavalo, em boi, aí o cara aplica nele pequenas doses. Tinha uma academia que eu malhava de noite, de madrugada, né, que ela funcionava praticamente 24 horas, e uma vez eu fui nesse banheiro, e lá no banheiro o que mais tinha lá, turma, era seringa, era agulha lá no lixo, lá, descartado. E os caras aplicavam à noite lá, né, e utilizavam a famosa bomba, né? Que ele quer ter, né? Um padrão imposto pela sociedade, né? Ser forte, ser definido e tal, né? Então, alguns acabam utilizando, né? Principalmente os adolescentes são induzidos, né? A fazer essa utilização para ter um crescimento mais rápido, para ter logo um corpo definido e bonito. Né? Então, acontece. Ok, turma? Então, a aula de hoje era somente isso que eu tinha para explicar para vocês e nós continuaremos na quinta-feira, ok? Como eu falei, oitavo ano A vai ser pelo Zoom, oitavo ano B será gravado, ok? Não esqueça, ó, matrículas abertas e o telefone, ó, bem aqui, tá? Tchau, bom ter aula com vocês e nos encontramos na nossa próxima aula, beleza? Tchau.